Oi, pessoal. Boa tarde a todas e todos, nossos seguidores aqui do Instagram. Hoje a gente vai ter mais uma atividade do programa Diálogos no Acervo, que todas as semanas traz aqui informações sobre alguma obra do museu. Obras essas que também são as obras da semana do projeto MASP Desenhos em Casa, que muita gente tem participado aí, que atualiza e traz novas versões a partir do desenho. Hoje eu vou estar aqui com o meu colega Valdiel Braz, que já entrou aqui, aparece. Hoje a gente vai falar sobre a obra do Luiz Braga, a obra Vendedor de Amendoim, do acervo do MASP, uma obra de 1990. Oi, Val. Boa tarde, Gui, tudo bom? Como vai? Tudo bem, e você? Maravilha. Terminou a Então, apresentação? Não? estou começando aqui, assim, eu estava falando da obra da semana, Maravilha. que é do Luiz Braga. A obra é uma obra de 1990, do acervo do MASP. Ela foi doada pelo próprio artista em 2016. Acho que um dado técnico interessante, só para começar, é que essa obra ela é notada na coleção como 54,9 centímetros por 55 centímetros, né? Uma obra mais ou menos de 55 por 55. Só que, na Grande. verdade, a obra que o público que já foi ao MASP, que vem em exposição, ela é bem maior do que essa, porque, na verdade, Ah, o artista aceitou fazer uma cópia de exibição, porque, enfim, a sala expositiva tem uma luminosidade bem elevada para a fotografia, ela gera uma danificação com o tempo. Então, essa obra de 55 por 55, que é a obra, a impressão final, ela está na reserva técnica do museu. E a obra que muita gente já viu lá na exposição do segundo andar da Pinacoteca de Cavaletes, é uma obra maior do que essa, por ser uma cópia de exibição. Mas eu vou passar a palavra. Meu nome é Guilherme Jufrida, sou assistente curatorial do museu. Vou passar a palavra para o meu colega da mediação de programas públicos, o Val de Elbras, que vai começar aqui a falar. Eu vou fechar os comentários e eu reabro eles no final para a gente, enfim, eventualmente ter alguma dúvida aqui, conversar com os nossos seguidores, mas a gente tira aqui as perguntas por uns comentários por um tempo para facilitar a visualização. então, boa tarde a todo mundo. Bem-vindos a mais um Diálogos no Acervo Online, né? Como o Gui falou, o objeto de hoje é a obra O Vendedor de Amendoim, de Luiz Braga, né? E aí, Gui, eu queria pedir, na verdade, para a gente começar com a foto do Luiz Braga no contexto da exposição do Histórias da Infância. Tem essa. Acho que é uma das que a gente pediu também, né? Primeiro eu queria explicar, fazer um combinado aqui, né? Para a gente dividir o tempo, né? Gostaria de dedicar uns 15 minutinhos para a gente entender a biografia dele, uma contextualização para a gente ter um panorama maior, né? Melhor, me desculpem, um panorama primeiro, né? Da estética, da poética do trabalho do artista, para aí então a gente entrar, dedicar aí mais uns 15 minutinhos para a leitura da obra em si, tá? E aí sim a gente abrir para perguntas, né? Para a gente ver se a gente consegue aí contribuir mais, sobretudo com o pessoal que queira aí enfrentar o desafio do desenhos, mais desenhos em casa da semana, né? Vamos ver quais obras que saem. Dizer para vocês também as fontes, né, que utilizei aqui para levantar essas informações. Primeiro compilei entrevistas dele para Galeria Leme, para a Enciclopédia Itaú e para o Portal Cultura. Peguei parte da biografia dele que a gente encontra no site dele mesmo, né? E uma entrevista do MASP Áudios que o Alexandre Araújo Bispo gravou sobre esta obra, tá? Que é vários diálogos no acervo, nós reiteramos isso. Nós temos também um programa chamado MASP Áudio, onde você encontra leituras de convidados, artistas, intelectuais, autoridades do campo, né? Discutindo, falando sobre algumas obras do acervo do MASP.
Sobre essa obra, nós temos essa leitura do Alexandre Araújo Bispo, e no final vou trazer um pouco da crítica dele, tá? Você encontrou a foto dele, Gui? Eu não tenho essa foto aqui, Val. Eu tô só com Não tá, essas né? outras Eu acho que imagens. Não sei se talvez eu ela me esqueci de veio. pedir, na verdade, mas é que, enfim, geralmente gosto de mostrar também o rosto do artista, porque tem conotações sociológicas importantes também, né? Quando a gente vê, a gente compara, né? Também a figura, acho importante também isso para nossa leitura, né? Mas, como no Instagram as imagens são pequeninas, né? A gente sempre pede também para vocês pesquisarem, né? No caso, a fotografia do artista, ver ele ou os artistas em questão é bastante importante, e das obras que vocês não tiverem uma visualidade muito aproximada por causa do Instagram, procurem depois no site do MASP, né? E nós temos essa obra, vocês conseguem vê-la em maior escala. Gosto de começar, geralmente, com uma frase dita pelo próprio artista, tá? Para a gente ter também um primeiro aporte de qual é a visão, né, que o artista tem de si mesmo, e para a gente começar falando da biografia dele, eu destaquei essa aqui. A vida, o amadurecimento, o caminhar, me levou a crer que a geografia, na verdade, é interior. Eu acho que tem uma poesia aí sintetizada nessa frase aí que vai atravessar bastante aqui as nossas intenções, digamos assim, na leitura dessa obra. Da bio dele, vou ler alguns pequenos trechos que a gente coletou, né, porque são informações pragmáticas mesmo, vou lê-las. O Luiz Braga nasceu em 1956, em Belém do Pará, né, e teve o primeiro contato com a fotografia aos 11 anos de idade, muito cedo, né? Em 75, ele montou o seu primeiro estúdio para trabalhar com retrato, ao mesmo tempo em que ingressava na Faculdade de Arquitetura, onde ele se graduou em 83, embora nunca tenha trabalhado como arquiteto. Até 81, fotografava principalmente em preto e branco. Daí, das entrevistas dele, a gente capturou que nenhuma dessas entrevistas dele, ele admite que uma forma clássica no seu trabalho, né, nas suas composições, que ele diz da influência do gosto do pai por arte. Ele lembra, né, de fascículos da editora Abril, da coleção Os Mestres da Pintura, né, os quais o pai colecionava, né, e que o gosto por fotografia viria da mãe. Então, aí nós já percebemos uma questão da formação mesmo, né, do artista, que vem de uma classe social, pensemos, né, do contexto de Belém e do Pará como um todo, assim como muitas partes do Brasil, de uma desigualdade social grande, mas no caso, o Luiz Braga vem de uma condição social ali, de classe média, um homem branco, como eu disse, as questões das conotações sociológicas que a gente já lê, inclusive na figura do sujeito, né, no caso dos artistas. Eu acho que Mas é aqui para a legal gente... comentar assim brevemente isso que você acabou de falar. Essa relação dele Uhum. com a arquitetura, acho que vai estar no trabalho dele inteiro, assim, né, com os espaços, enquadramentos, as arquiteturas, sobretudo informais, mas também a arquitetura colonial, como tem nesse trabalho aí que a gente está analisando hoje. Mas o que eu acho curioso disso que você falou é que ele comenta que era nesse caminho dele, né, que é alguém de classe média, que morava no centro de Belém do Pará, no caminho à universidade, que ficava numa região no subúrbio, é que ele começa a desenvolver uma atenção mais organizada, mais especial para essas vidas, né? Essas vidas que se materializam em objetos, em construções, em enquadramentos do próprio povo que vive ali nas regiões ribeirinhas, ali em volta da cidade de Belém. Então, enfim, ele estava cursando arquitetura, mas na verdade ele estava ali fazendo uma outra formação do olhar nesse caminho dele até a faculdade, lá em Belém, onde ele vive até hoje, né? Vale dizer. Sim, sim, exatamente. É legal você trazer isso, Gui, porque nas entrevistas dele, inclusive, aproveitei uma das entrevistas, se eu não me engano, é para a Enciclopédia Itaú, para a Galeria Leme, estou confuso agora, mas a título didático é bastante legal como ele
ele organiza a sua própria produção como fases, né? Acho que primeiro comentar aquela mesma anterior que você estava, Gui, porque tem a ver ainda com isso. Ele não que necessariamente corresponda a uma cronologia, mas as pesquisas estéticas ele vai dividindo em agrupamentos, e como o Gui apontou, quando da formação dele em arquitetura, ele passava por um caminho, uma região periférica, onde ele percebia cores diferentes, muitas particularidades autênticas, né? Que é uma característica mesmo dos povos amazônicos, né? A criatividade na arquitetura, onde de um contexto de precariedade, obviamente, mas arquiteturas do improviso, né? E, sobretudo, as cores, né? Que são camadas colocadas, às vezes, nas canoas, nos barcos, nas frentes, às vezes, de barracos e tudo mais, né? Mas como essa estética, né? Do improviso, né? É algo característico e autêntico da região. Ali o jovem Luiz Braga percebendo isso. Esse é o seu primeiro objeto, né, de curiosidade e pesquisa estética, né, e dizer com isso que essa fotografia que nós conseguimos autorização, ela não necessariamente corresponde a esse período que a gente está tentando trazer aqui, porque ela é de 87, ela chama-se Bilheteria, mas como estou dizendo, não necessariamente no sentido cronológico essa divisão, mas entendamos ela como uma reminiscência mesmo de pesquisa estética, né? Mas essa fase que nós estamos falando é mais ou menos até 84, é uma fase que ele vai intitular depois como série No Olho da Rua, tá? Que é resultado de um convite da Funarte, inclusive, dele fazer uma incursão ali na Amazônia, em regiões amazônicas, aliás, fazendo a captação dessas curiosidades culturais, né, como a gente está tentando levantar aqui, mas como o Gui bem colocou, essa formação desse olhar pelo campo da arquitetura é bastante evidente e inclusive, assumido por ele nessa entrevista, por exemplo, que o interesse não é a presença do sujeito, mas uma presença que não foca no rosto, por exemplo, né? O sujeito está ali de forma indicial, né? Alguns resquícios, partes desse sujeito, como por exemplo a gente observa aqui na bilheteria, né? O corte que a gente tem, como se fosse emoldurando mesmo, né? Essa parte somente do sujeito que a gente vê do queixo aos braços, né? A gente não consegue identificar a identidade mesma desse sujeito. O que é o protagonista, que na verdade é a cor e as linhas, né, de composição. Então, isso é característico dessa fase, onde vai culminar nessa série No Olho da Rua, que vai ser exposta em 84 no Centro Cultural São Paulo. Daí ele diz que depois de trabalhar muito com cor, ele voltou, ele se interessou em voltar para o preto e branco, ali muita cor, ele tinha até então, e é isso, essa fotografia é maravilhosa, né? E nisso de voltar para o preto e branco, aí uma leitura que eu proponho aqui, talvez por o preto e branco não oferecer a possibilidade da exploração das cores, né? Então as cores não são mais o protagonista, né? O sujeito vem, né? À tona. E então até destaquei uma frase que ele fala na entrevista, que é: a subjetividade é fundamental na fotografia. Porém, se naquela fase anterior essa subjetividade ela está anunciada somente inicialmente, né? Aqui o sujeito está enquadrado, como já falei antes, né? De uma forma até clássica mesmo, né? De enquadramento como protagonista, tá? E como protagonista mesmo no sentido de captar as emoções mesmo, os sentimentos desse sujeito, né? Essa fotografia, por exemplo, deu o título de Esperando o Barco. Ela é de 87. Eu acho E legal assim, comentar, só assim complementando, que eu sinto que o trabalho do Braga, as camadas enfim, que eu acho que o trabalho que a gente está comentando tem uma síntese desses elementos todos que a gente está aqui levantando, as coisas vão um pouco se somando também. Então, eu acho que a figura humana aparece com maior protagonismo nesse preto e branco, depois ela vai permanecer nas séries coloridas. Mas se a gente reparar bem,
em todas as fotos, ou em grande parte das fotos, a arquitetura permanece como um elemento importante, como você disse, indicial, porque na arquitetura não é apenas um espaço neutro ou objetivo. Essas arquiteturas Não. têm a mão humana muito marcada da manufatura, né? De fazer aqueles objetos ou aquelas estruturas. Então, nessa imagem que a gente está mostrando, os dois estão apoiados nas estruturas dessa espécie de pier, que é um pier feito ali pelos trabalhadores ribeirinhos. Então, isso que é chamado de arquitetura informal, ou gambiarra, que não tem nada de valoração nisso, pelo contrário, eu acho que o Luiz Braga, ele olha isso com muito interesse, assim, com o mesmo interesse de alguém que fotografasse a arquitetura moderna ou algo do gênero. Então, e não só a arquitetura, né? Os objetos, assim, também sacos, enfim, maneiras. Esse rapaz tem uma espécie de chapéu também, ou algo para proteger do sol. Então, tudo isso que Tá é a camisa amarrada, né? a mão do trabalhador, do sujeito, é colocado Sim. com muito interesse. As texturas, né? No preto e branco isso ganha maior peso. Sim. Ele sintetiza, né? Não é que é uma subjetividade, até essa fase aí é predominantemente retrato, né? Mas são sujeitos inseridos numa paisagem, né? Então, os signos, né? Aí focados, sintetizados, eles estão todos numa harmonia, num diálogo aí, que obviamente, né? É o sujeito, o braço, como você está muito bem colocando, Gui, o braço, né? O qual construiu, né? Essa arquitetura criativa, chamemos assim, né, para solucionar esse estado de precariedade. E esse mesmo sentimento, né, a tentativa de captura desse mesmo sentimento, né, perante talvez essa precariedade ou até mesmo essa criatividade, se tentamos olhar com um olhar otimista, né, o lado otimista. Eu acho que é bem otimista o olhar do Luiz Braga nesse sentido, né? Ela não necessariamente ela tem uma intenção crítica no sentido de delação do estado desse sujeito. Mas eu acho que tem, na verdade, uma ode quase às soluções que esses sujeitos trazem para as limitações dessa paisagem, desse espaço, né? A outra, que é Descansando sobre Sacos, essa é anterior, ela é de 85, ela também tem uma beleza incrível nesse sentido, e você encontrou ela, Gui? Descansando sobre Sacos, é um menino... Eu acho que essa eu não tenho aqui também, Val. Eu ia colocar agora a Babá Patchouli, mas enfim, pode comentar. Ah, tá. Da preto e branco você só tá com uma, então, né? Tá. Não, tô com ela aqui, desculpa, ela tá mais à frente. Tá assim. É essa mesmo. Ela é de 85, também dessa fase da fotografia preto e branco, que é uma fase que ele vai chamar de A Margem do Olhar, vai mais ou menos de 85 a 87, são as datas dessas duas fotografias, né? Me desculpem. Ela vai ser exibida em 88, e ela rende para ele, essa fase rende para ele um prêmio Marc Ferrez, né? Ele é conferido pelo Instituto Nacional da Fotografia. Nessa foto, isso que a gente está falando também da paisagem, da arquitetura, né? Esse sujeito aí inserido nessa arquitetura, esse descansando sobre saco, né? Então, esse momento, né? Por mais que tenha essa questão, isso que eu estou tentando dizer, né? Tem o braço do homem ali resolvendo as limitações do espaço, mas não necessariamente isso entendido como, aliás, como um sofrimento, né, desse sujeito, mas aqui o que está em questão é o momento de retiro, descanso desse menino, o que tem uma beleza e o rigor, sobretudo, da luz, né, falando no sentido técnico formal, né, essa fase ela tem como característica bastante o rigor da luz. Daí sim, e acho que vale só a pena comentar que essa arquitetura no trabalho do Braga, ela também dá esses contornos formais das linhas, né? Que eu acho que nessa próxima também vai ser bem importante, que, enfim, na preto e branco, esse grid, né? Essas grades bem marcadas, as verticais, horizontais, que um pouco fazem esse jogo do enquadramento da fotografia, que é retangular, com esses outros enquadramentos da própria arquitetura e das janelas, e estava naquela bilheteria também.
E aqui essas linhas É, também aparecem, a linha do horizonte, as linhas cromáticas, é algo muito marcado também, acho que em todas as fases dele, né? é muito curiosa essa fase, inclusive, porque numa das entrevistas a gente ouve ele explicando algo muito interessante sobre essa fotografia especificamente, que ela é tirada num dado período. Não sei se eu tenho claro agora qual é a data, porque ela data de 86, mas não sei se 86 é a revelação dela. Por quê? Ele tira a fotografia, ao que ele explica, né? E ele entende ela como um erro técnico naquele momento. Hum? E ele guarda. Mais para frente é que ele retoma essa fotografia e ele enxerga ali, na verdade, um salto, uma virada estética no olhar, né? O que ele entenderia como um erro aquele Luiz Braga anterior, pautado na virtuose, no interesse do rigor técnico, né? Como eu estava falando da fase anterior, mas aqui como porta se abrindo para uma experimentação estética outra, uma experimentação estética nova, né? Nessa fase onde ele volta para a cor, aqui a gente vê uma invasão de verde, né? Que muda a paleta tonal da fotografia e essas questões passam a ser um novo interesse, né, de pesquisa dele. Então, lendo aqui, inclusive, da biografia, o encantamento pela cor da sua região e as possibilidades pictóricas extraídas do confronto entre a luz natural e as múltiplas fontes de luz dos barcos, parques e bares populares resultam no ensaio Anos-Luz, premiado em 91 com Leopold Godobb's Color Photography Awards da Boston University e exibido no Museu de Arte de São Paulo, MASP, né, em 92, né, essa série, né. Então nessa série a gente encontra um foco maior em temas, né, étnicos, geográficos, culturais, né, ainda mais presentes, né, uma exploração experimental da técnica, como eu disse, né, cor e protagonismo dos sujeitos periféricos. A gente vai ver, inclusive, um enquadramento mais expandido, né, onde a paisagem vai ditar mais do que o retrato. Né? Então, a gente entende aí ainda mais esse sujeito dentro desse contexto, né, sujeito periférico dentro desse contexto, a paisagem também como protagonista. Eu queria só comentar mais uma coisinha em Por relação a favor, Gui. essa imagem. Para o Braga, pro Luiz Braga, essa é uma imagem de virada, uma imagem fundamental da trajetória dele. Até está no acervo do MAN de São Paulo, uma foto importante. Eu acho que aqui é isso. Tem essa questão que o erro vira o acerto, vira uma questão que vai ser desenvolvida. Aqui, sobretudo, esse erro está ligado a uma espécie de tremido, que se você reparar bem na foto mais... Daqui é muito difícil ver, os personagens dão uma certa mexida, o que cria uma certa paleta cromática, que muito é comentado em relação às fotos do Luiz Braga, que elas têm uma relação muito direta com procedimentos da pintura. Então, esse tremido cria, assim, nuances de cor. Eu acho que aqui também tem questões que são importantes no sentido da luz do entardecer, que é algo que está na foto dessa semana do Vendedor de Amendoim, que está em muitos trabalhos do amanhecer, não, desculpa, do entardecer, do fim de Do tarde. entardecer. E essa luz do fim de tarde colocada em contato, assim, em fricção com a luz artificial. Então, essa relação entre a luz natural e a luz artificial, que é algo muito marcado, claro, em regiões urbanas, né, que tem aquelas luminárias de mercúrio que dão assim tem uma tonalidade cromática muito particular e aqui nessa foto isso é muito marcado porque o céu está com essa luz do entardecer e o chão ali, essa areia, tá com esse esverdeado que vem da luminária, provavelmente uma luminária que você não vê, mas você ao mesmo tempo vê pela sombra também dos dois sujeitos. Então, essas são também questões que estão lá em 86, mas que se você olhar o trabalho dele dos anos 90, dos anos 2000, você vai ver isso aparecendo em uma série de outros trabalhos. É uma virada mesmo, né, Gui? Porque seria uma luz artificial, aí, na verdade, dá uma teatralização onírica, né, para a cena, e pictórico é a palavra, eu acho, muito acertada, né? Pictórico no sentido de pintura mesmo, né? Que refere à pintura, por mais que ele já revele um interesse na história da arte, mas é
nessa virada mesmo que a gente vai ter algo de mais pictórico mesmo, diferente daquela linha dura, não dura, daquela linha mais rígida de um rigor fotográfico, né, de uma fotografia quase Bauhaus, né, digamos assim, mais da fase mais preto e branco, mas a partir daqui a gente vai ter algo onde a experimentação da cor o total protagonista, né? E a gente vai ter essas cenas quase oníricas mesmo, dessas paisagens da urbanística aí, amazônica. Eu acho que isso aqui eu já tinha dito, perdão. Uma última fase a se comentar bastante interessante dele é uma exploração de uma técnica chamada Night Vision, um recurso, na verdade, fotográfico chamado Night Vision, né? Que, no caso, o recurso, hoje em dia a gente tem até celulares que tem o recurso Night Vision também, mas no período era uma câmera específica, né? O recurso Night Vision nada mais nada menos que para fotografia noturna, né? Mas ele subverte o recurso, ele vai adaptar, acredito eu, obviamente com abertura e tempo de exposição, ele vai adaptar para fotografia diurna, né? Fotografia à luz do dia. E uma característica da Night Vision, né, além dessa inversão, como se você estivesse vendo no negativo, né, no negativo da fotografia, ela tem essa paleta tonal de um monocromático meio esverdeado, né? E como a gente lê na biografia dele, né? Essa tonalidade monocromática esverdeada flerta com a gravura de água forte, né? O que dá uma poética também, o que resulta numa poética também muito interessante, e uma técnica de um interesse grande dele a partir aí de mais ou menos 2004, se não me engano, a partir de 2004. Essa daí inclusive, a Banho Marajoara, ela é de 2013, ela é bem posterior, né? Mas não sei se você está aí também com a Fé em Deus, de 2006, Gui. Que é lindíssimo. Eles empurrando um barco, lindíssima, né? Nessa acho que está mais evidente o que está se falando dessa algo da poética da água forte, né? Dessa tonalidade esverdeada, né? É muito, muito bonita, né? Eu acho que aqui aparece, nessas fotos Night Vision, tem uma certa inversão, no sentido da proporção. A floresta, a mata, a natureza, os rios, eles ganham o protagonismo, e esses, claro, tem a figura humana, tem os objetos, né? Nesse caso tem o barco, a grafia aí do Fé em Deus, que é o título do trabalho, mas a natureza, ela vem nesse clima onírico, esverdeado, dado pela técnica, não tanto pela paisagem, que é uma inversão que eu acho que é bem particular, assim, que não está em outras fases do Braga, né? Não tá. E uma informação muito legal disso que você fala, Gui, é que, como nós estamos no Banho Marajoara, a Marajoara me lembrou ali que a Ilha do Marajó também é um lugar de bastante interesse do Luiz Braga, e muito característico ali na produção dele, mais ou menos nessa fase, mas essa mudança aos poucos, né, que coincide com essa fase das pesquisas com a Night Vision, de cenário, se dá, segundo ele, porque tem uma mudança de contexto grande, né, das relações sociais, e a questão da violência, e aí no caso ele está falando especificamente das fotografias na Ilha do Marajó, segundo ele, com a chegada do tráfico de drogas, né, na região, aumenta muito a violência, e o que ele conseguia, né, num acordo tácito, digamos assim, com o povo ali naquelas cenas, nas cenas um pouco mais urbanas, né, que ele fotografava nas periferias, ele já não conseguia mais, né, já não tinha mais essa facilidade. Então, esse recorrer a esses outros lugares, esses outros cenários, como fotografias que vocês vão ver em embarcações, ou nesses lugares um pouco mais afastados, como aí sim, nesse local mais dos ribeirinhos mesmo, nessa coisa onde a paisagem passa a ser mais protagonista, né? Uma das questões práticas nesse sentido é essa também, né? A impossibilidade daquele acordo social anterior, onde
ele conseguia transitar mais com uma câmera fotográfica em mão, né? Então isso é muito característico dessa fase. Então, só para fechar essa questão da biografia dele, vou ler um pedacinho final aqui da biografia dele, que Luiz Braga realizou mais de 200 exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior, e suas fotografias compõem coleções públicas e privadas importantes, como a do Museu de Arte Moderna de São Paulo, no Centro Português de Fotografia do Mar, que é o Museu de Arte do Rio, né? Da Pinacoteca de São Paulo, entre outras. Né? Em 2009, ele foi um dos representantes do Brasil na 53ª Bienal de Veneza, e a sua exposição Retumbante Natureza Humanizada no Sesc Pinheiros foi premiada pela APCA, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte, como a melhor exposição fotográfica de 2014, né? Como o Gui falou, ele vive e trabalha ainda em Belém. Mas foquemos agora muito rapidamente na coleção que o MASP tem no acervo das obras do Luiz Braga, começando pela... vou começar pela Rapaz e Cão em Carananduba, Gui, e aquela do menino, ela é cor-de-rosa, assim, com uma parte azul no meio, e o menino encostado numa mesa, um cachorrinho embaixo. Eu não sei se essa aqui não. Eu acho que as do MASP vieram todas. Eu tenho essa, eu tenho também essa da senhora Tajás, e tenho a da Carrinho de Feira no Açaí, tem aquela do retrato na parede também, que se chama Retrato na Parede do Colégio. Tá, então eu vou só comentar então que ela vai estar no nosso acervo, essa que se chama Rapaz e Cão em Carananduba. Ela não tenho certeza se a data é essa, mas eu acho que não, a doação dela foi em 2003, parte das obras foram doadas pelo artista em 2003, é uma fotografia magnífica que também vai subir para o nosso acervo. Digo isso porque até então, somente a que nós vamos comentar hoje é que está lá no acervo, né? Exposta, embora esteja fechado o museu, mas assim que o museu abrir, essa fotografia ela também subirá. Mas como a gente só tem outras como exemplo, essa que o Gui subiu é a Ponta da Areia. Essa é um cromógeno de 28,8 por 40 centímetros. Foi parte da doação em 92. Foram momentos diferentes de doações de obras do artista. Quais outras tem mesmo, Gui? É a Tajás, você falou, né? As fotos, elas têm algumas relações entre elas, né? São fotos, no geral, dos anos 90 até 2000, né? Essas fotos que a gente tem no acervo do MASP, elas já são posteriores, essas experimentações aí que você comentou, quer dizer, anteriores à experimentação com Night Vision, posterior da fase preto e branco e do retorno à cor, né? Então a cor é muito marcada, todas as fotos o MASP tem 8 trabalhos do artista, né? Da coleção Pirelli, e esse outro, que é justamente o dessa semana, que é doação no contexto da exposição Histórias da Infância em 2016. É o único trabalho que não vem da Pirelli. Esses outros trabalhos da Pirelli têm esses elementos todos que a gente tem comentado aqui desde o início da live, né? Esses enquadramentos dados pela arquitetura, esses blocos cromáticos que criam blocos de cor, assim, um pouco em diálogo com a fotografia e com a arte geométrica também, mas sempre a figura humana aparece aí mais no sentido do retrato. Eu acho que tem só uma questão de ser falada em relação a essa figura humana na obra do Braga, é que a história do retrato ela tem a ver com as encomendas, né, normalmente de figuras, enfim, de elite política, econômica ou cultural. E aqui, em geral, pelo que também li nas entrevistas dele, são retratos que ele tira sem uma demanda da pessoa. Muito pelo contrário, ele nessa espécie de flanagem, né, de como um flaneur que vai caminhando. Também ele até comenta que isso foi se tornando cada vez mais difícil devido à violência no estado do Pará, que é algo que a gente sabe que é bem, bem grave mesmo. E através dessas andanças por regiões, em geral, periféricas, ele encontra essas figuras e aí pede de uma maneira aí posada e tal, como a gente vê nesse retrato Tajás, como a gente viu
no que eu acabei de mostrar, a ponta da areia. E eu acho até curioso falar dos retratos, essa foto também do acervo do MASP, que é o retrato na parede do colégio, retrato da parede do colégio, também de 2000, em que aí é uma sim. foto sobre um retrato, né? Um retrato típico assim das casas de Uhum. interior do Brasil, né? Então, esse tema do retrato é algo importante. Eu acho que a gente não pode considerá-lo, no meu ponto de vista, um retratista, porque tem essa questão da história do retrato, que a gente tem que observar as diferenças. Eu acho que a figura humana aparece como um dos elementos, e eu acho que é muito mais esse olhar antropológico mesmo, de exterioridade, né? De alguém, como você falou no início, de pertencer a outra classe social, que está visitando Sim, esses lugares e tem uma espécie de surpresa com a maneira que as pessoas vivem, com a maneira que elas pintam suas casas, e trazer isso para a linguagem pictórica da fotografia e expor isso em mostras pelo mundo, enfim. É um pouco esse diálogo que eu acho que o Luiz Braga faz aqui. sim. Retrato e paisagem não como tema, né? Retrato e paisagem como nomenclaturas da linguagem fotográfica, né? É, Mas como você está bem colocando aqui, o retrato não está posto como tema, como uma encomenda, por exemplo, no sentido da história mesmo da arte, né? Só uhum. tem mais essa que é do acervo, acho Tem, que não, tem só, essa né? também. Ah, tem também a garçonete no mercado do ver-o-peso, né? O ver-o-peso é um símbolo fortíssimo de Belém, né? Acho que hoje é a maior feira ao ar livre do país, né? E também coleção Pirelli aí, né? Essa é de 85, É. 85, né, Gui? Essa outra, a preferida, eu acho outra também muito, enfim, primeiro título, né, que vem de algo anotado na parte direita aí. Eu acho que essa é uma foto que, enfim, que aparece em outros trabalhos, elementos que aparecem em outros trabalhos, que é como esses espaços enfim, do cotidiano das pessoas, de trabalho, espaços de residência, eles são fotografados pelo Luiz Braga como se fossem uma espécie de cenário, assim, tem algo teatral, assim. E com esse movimento dos sujeitos que dá esse elemento pictórico que a gente estava falando, ao mesmo tempo você um pouco testemunha aquelas vidas quase como um instante de um documentário, né, de um vídeo sobre aquela dinâmica, nesse caso aí, de uma família que tem seu pequeno comércio, tá fazendo uma refeição. Então, enfim, eu acho que são dos trabalhos que eu mais gosto do Luiz Braga, são esses que ele parece que entra dentro da arquitetura e a própria arquitetura Essa fase, né? tem essas diferentes É legal porque espacialidades, além né? do... Tem os cômodos que estão lá É, atrás, que tem uma caixa de som. Enfim, você tem várias camadas. É uma fotografia bidimensional, é claro, mas que tem que também remete à história da pintura. Enfim, daria para a gente sim, para vários dos pintores, como Matisse, própria Anita Malfatti, que trabalharam essa espacialidade dos interiores, né? Outro tema sim. importante da história da arte, que são os ambientes interiores colocados nas pinturas, nas representações. Acho que é o grande trunfo do trabalho dele, né? Porque é um cenário, obviamente, que já do real, né? Das vidas, das rotinas das pessoas mesmo, mas além do enquadramento, ele consegue captar essa cor e a luz de forma que ela marca, delineia os espaços de forma, como você bem colocou, teatral, né? A gente tem ali no fundo um terceiro plano de um verde, onde no segundo plano a gente tem um outro verde, né? Um Uhum. verde mais frio lá no fundo, um verde mais quente no primeiro fundo, e a gente tem no segundo plano, e a gente tem no primeiro plano esses marcadores vermelhos aí, né? Então, realmente de um olhar, claro, obviamente, são questões que estão postas, né, de curiosidades sociológicas, estão postas no lugar, né, mas é o olhar do artista claro, a competência técnica dele que consegue enfatizar essas questões, né? Tem mais alguma? A gente da Ah, coleção, acho que não, né? Agora o eu menino acho que mesmo, aqui a né? gente pode ir O para o vendedor. menino. Acho que é o momento, até por Tá. uma questão de tempo, já estamos 4h40, De acho que. tempo. E o mais importante é a gente falar da obra do dia, obviamente. O Vendedor de Amendoim é de 1990. O Gui já adiantou um pouco das informações lá no começo, mas eu vou reiterar aqui.
Ela é uma fotografia analógica colorida, com saída digital sobre papel de algodão. Essa é a versão original, no caso, que é 54.9 por 55 É e original. É original, é menor. é original, né? É. Tá, então essa original que é certeza que é saída digital sobre papel de algodão, e foi doação do artista em 2016, no contexto da mostra Histórias da Infância, né, que foi o eixo temático de 2016, lá no MASP, e essa obra fez parte dessa grande mostra, onde o artista deixou a obra como doação. Tá? Nesse ponto, eu queria usar um recurso aqui de contrapor no sentido produtivo, no sentido positivo da coisa, a fala, como eu disse, do Alexandre Araújo Bispo, que ele nos ofereceu no MASP Áudios, com colocações do próprio artista, né, para a gente, no sentido didático da coisa, a gente conseguir cruzar, né, o que é essa leitura crítica da obra com o retorno do próprio artista, na visão do próprio artista. Então, começando com comentários do Alexandre, né, gostaria de dar um close no meio corpo do garoto. Assim, Val? Isso. Tá. Essa mesmo, Gui, obrigado. Porque ele começa com um aporte histórico sobre a alcunha que os portugueses deram aos indígenas a partir da invasão, né, que era negros da terra. Lembrando, os portugueses até então, o contato que eles tinham escravizando povos eram povos africanos, e eles confundem as Américas com as Índias, que eles diziam as Índias, né? E, obviamente, é por isso que a gente tem o nome índio, e hoje em dia usamos mais o termo indígena, mas essa referenciação, né, de negro enquanto condição, enquanto um lugar social, né? Bastante interessante ele levantar esse lugar. E ele aponta que a fotografia, uma curiosidade, que a fotografia data de 2 anos da Constituição de 1988, né, como disse ela, é de 1990. Então, nesse comentário dela da Constituição de 1988, ele contrapõe a imagem de falta de cidadania na figura do garoto descalço, trabalhando para sobreviver com um muro de arcos, uma marca do colonizador. Aí, se puder colocar o close nos arcos, Gui. Claro. Esses arcos, a moda, o estilo românico, né? Esses balaustres imitando, né, colunatas românicas, como uma marca do colonizador, a urbanística trazida pelo colonizador, né? Então ele contrapõe esses signos, o menino no primeiro plano como o descendente desse povo, né, originário, ali descalço, trabalhando para sobreviver, fazendo frente a esses arcos, né, românicos. Ele fecha reiterando a ideia de que o signo dos pés descalços da criança não soaria negativamente no contexto original das suas relações, obviamente, né, pensando os indígenas no seu contexto originário, né, não usavam sapatos. O problema estaria na conotação de uma posição humilhante de não cidadania no cenário da cidade, né? Essa artifício do colonizador, né? Isso está reiterado nesse signo aí da colonata. Aliás, não é a colonata, dos balaústres que imitam colonata, né? E aí, contrapondo com a fala do próprio artista, né? Destaco aqui comentários dele, né? Sobre essa fotografia especificamente. Uma bastante importante é que ele diz: destaquei isso aqui sobre um comentário dele quanto àquilo que eu tinha dito da relação tácita entre sujeito e fotógrafo, né? Fotografado e fotógrafo. Ele comenta: a fotografia paraense tem o brilho que ela tem de tantos autores participando de bienais, ganhando prêmios, porque existe do outro lado do fotografado uma acolhida e uma receptividade muito grande. Lembrando que a gente está falando desde o começo dessa relação dele com os fotografados. Isso é bastante evidente aqui nesta obra, né? Ele diz dessa obra especificamente agora, de ser memória da infância dele, esse cenário, esse local e esses meninos vendendo essas comidas, né?
Dessa obra que o Gui colocou, já é legal aproveitar o comentário de que ele diz que em Belém, amendoim se diz mondubim, né? Até hoje, esse termo, eles vendem desse jeito. Aí, em outros litorais brasileiros, de outros locais do Brasil, a gente tem muito essa cultura, né? De vender nessa lata com esse fogo improvisado embaixo para manter quente, né? Aquecido. No caso aí, os amendoins, eles são enroladinhos, né? Uns pacotinhos de papel. Então o termo Eu que eles acho que usam é tem uma mondubim. questão que você está colocando aí, é que é Uhum. isso. O artista, de certa forma, não acha que a foto é um retrato do trabalho infantil. Mas eu acho que é uma. Enfim, ele tem a consideração dele, a relação afetiva com esse personagem, com essa figura que é comum ali naquele território. Mas é claro que alguém vendo essa imagem, isso emerge, porque é alguém que está ali com algo vendendo na rua, né, de alguma maneira vulnerável, sem sapato, sem camiseta. Então, isso é um dos elementos da imagem e é possível uma leitura a partir disso. Eu não acho que o trabalho se Exatamente. reduz a uma representação do trabalho infantil. Acho que tem uma série de outros elementos que a gente vai escavar aqui, mas É isso isso que eu é estou tentando sim. contrapor, que eu acho que vai ficar mais claro em outras frases destacadas, como que é a tensão, né, entre a leitura crítica, né, que justamente porque nós podemos colocar as nossas leituras, né, e é essa a intenção, inclusive, dos diálogos no acervo, né, que vocês, cada um de nós, tragamos nossas leituras, e nós veremos também nos desenhos em casa leituras particulares de cada pessoa, né, e como que é o defendido pelo artista, ou entendido pelo artista, né, nessas questões, porque, claro, ele tem contato com essas críticas, e esses comentários não são à toa, né, eles são respostas muitas vezes a esses comentários críticos também, como por exemplo, deixa eu já adiantar então já que você falou, diz que a leitura das pessoas é geralmente de que ele está tratando da exploração do trabalho infantil, mas ele esclarece que a criança em questão tem uma família, estuda e não está sem camisa, descalço por falta de roupa, mas pelo calor e por ser uma região de praia. E aí tem uma fotografia que ela foca do menino até não sei se você está com ela, Gui, do menino até a coluna que tem lá no fundo, ela foca um pouco mais, que a gente consegue ver com ela, que é mar lá atrás. Nessa daí a gente já vê que é mar, mas nessa se aproxima mais, e que é legal também a gente perceber como leitura formal da coisa, esse destaque também que tem a tonalidade da pele e do short dessa criança no primeiro plano, como ela se destaca desse cenário, vamos dizer, de um branco quase purista, né? Essa criança com essa cor tão terrenal, essa cor tão imanente, né, da presença dela nesses tons terrosos, né, com esse fundo quase transcendente, né, purista dessa paleta tonal de azuis e brancos e lilazes, né. É legal a gente perceber isso também, né, além de Uhum. um desfoque no fundo, obviamente, que foca o primeiro plano, mas como cria uma espécie de uma antítese também esse destacado dessa criança nesse primeiro plano, nesses tons mais quentes, mais vivos, mais terrosos, né, e traz essa criança mais para um lugar do corpo, né? E esse fundo mais para um lugar um lugar talvez idealizado. Uma outra coisa, Uhum. mas a gente vê aí que é praia, né? Então, isso não é questão de defender, nem a curiosidade, né, do que é uma leitura e do que é o comentário do artista, tá? Uhum. Ele vai responder, né? A réplica dele a essa leitura crítica é essa, de que é uma região de praia, a criança é comum crianças estarem descalças aí, e que ele não vende necessariamente para sobreviver, né? Porque ele estuda, tem família e tudo mais. Diferente outro comentário assim, rápido, diferente das outras obras que a gente estava comentando, que são divididas em fases mais estanques, digamos assim, essa é parte de um conjunto onde ele vai chamar de fotografias esporádicas, como a gente ouve na entrevista, talvez porque o foco aí ela não corresponde necessariamente às pesquisas estéticas, né, dele, mas sim, no caso, o objetivo é centrar num sujeito, né, e são fotografias que não necessariamente se encaixam naquelas caixinhas que a gente estava tentando construir ali nas diferentes fases do trabalho dele. Uma coisa muito legal também que ele comenta, e aí para a gente fechar, se você puder pôr no foco do rosto do menino, e Uhum. essa.
é que ele comenta que mesmo antes dele conhecer o Davi de Michelangelo, a obra, aquela estátua maravilhosa de Michelangelo, que a gente não trouxe porque o Instagram censura, né? Quando tem, Uhum. mesmo sendo obra de arte, escultura ou pintura, como já aconteceu, censura se tiver nudez, né? E Uhum. esse Davi de Michelangelo, ele está desnudo. Mas, se encontrar na internet a imagem, né? Ele diz que mesmo antes de conhecer o Davi de Michelangelo, o crítico Paulo Henkerhoff disse para ele que essa fotografia era o seu Davi, né? O Davi dele, né? No caso do Luiz Braga. E ele disse que depois de conhecer a obra, ele havia entendido que se tratava da posição de altivez do garoto, né? E de fato, né? Essa captura dessa posição desse garoto, ele não está com uma postura corporal lânguida, né? Ele está meio que arqueado ali e tudo mais, mas assim, uma contribuição de leitura nossa aqui é que embora esse corpo diga, né, comunique uma certa altivez, usando a palavra aqui da leitura dele, né, o olhar, ele não necessariamente encara o fotógrafo, ele não tem, não quer dizer que ele tivesse que encarar, mas esse olhar, ele está vago, né? Uhum. Pegamos esse close aqui para a gente perceber esse olhar vago, introspectivo, né, que nos Uhum. remete a um outro lugar, que não necessariamente de uma altivez ou de algo que podemos ler também como talvez, né, algo harmônico com essas composições mais oníricas dele, como esse fundo a gente pode entender como onírico também nessa fotografia, né? Mas a gente pode ler também como oposição a essa ideia de altivez, esse olhar vago, perdido, né, algo melancólico, talvez, nesse olhar. Isso só para fazer essa contraposição. Gui, eu acho que dos meus comentários ficariam aqui. Queria te ouvir também um pouquinho. Eu vou ativar os comentários enquanto eu só complemento o que você falou. Achei muito interessante, bonita essa sua leitura do marrom da pele e desse espaço transcendente da paisagem. Para mim, me chama a atenção também essa contraposição das linhas, né? Dessa linha do ponto de fuga que é dada pelo espaldar desse guarda-corpo, dessa ponte colonial e a própria reta dada pela linha do horizonte. Acho que as duas criam um cruzamento ali num ponto de fuga que está fora da imagem, que eu acho bonito também dessa fotografia. Acho que tem uma relação forte com a arquitetura e com esses objetos que a gente está falando, porque o branco aparece nesse espaldar aí, desse guarda-corpo românico, como você destacou, de tipo românico, né? Mas provavelmente feito ali no século XIX, assim, uma arquitetura eclética, assim, misturada, né? Com elementos neoclássicos, coloniais, e com essa coloração típica ali da arquitetura das regiões ribeirinhas regiões litorâneas de vários lugares do Brasil, mas ali muito especificamente. E eu acho curioso que o amendoim está embrulhado também no papel branco que o próprio menino que fez. Então, de alguma maneira, tem essa sofisticação nessa arquitetura aí, com esses arcos, essas molduras aí bem antigas, já com o mofo do tempo, e esse momento presente aí, dado por esse fogaréu, algo feito muito ali imediatamente antes da imagem ser registrada, que também está, vamos dizer, materializando um saber fazer, né? Uma manufatura quase, né? Algo, um talento mesmo desse menino, enfim, de outros meninos, ao produzir esses jeitos de fazer tão particulares, assim, né? Todo mundo já viu isso, uma espécie de cone de papel que se amarra. Então, eu acho que tem esse Fica jogo muito dele. bonitinho, né? Fica bonitinho, é prático, mantém quente, enfim, são É essas prático. sabedorias que vão passando e que são enfim, tão importantes para várias pessoas, enfim, para a cultura de um país também. Então, acho que tem uma relação aí de paralelismo entre essa arquitetura e esse pequeno cone branco aí. E, enfim, também comentar que aqui a questão da luz artificial é menos importante, né? Eu acho que é uma fotografia É, tirada praticamente com a luz natural e que dá essa tonalidade branca, mais branquiçada, que eu acho que é é.
é uma exceção também no trabalho do Luiz Braga, diante de tudo que a gente olhou e que a gente mostrou aqui. Eu acho Sim, que é uma paleta cromática que sai do espaço e vem para esse corpo aí, como você narrou, né? Que nesse isso. corpo tá toda a tonalidade, toda a densidade pictórica, né? Quase que em Yeah. continuidade da bermuda, com o corpo marrom. Então, É, enfim, acho bem co- forte esse trabalho. como eu disse, é parte do que ele entende como esporádicas, né? Justamente Hum. por serem essas que desviam desses lugares de pesquisa, as quais talvez ele acaba ficando mais conhecido, né? Como aquela fase onde a gente estava mostrando as contraposições de luz artificial com luz natural, mas essas fotografias geralmente elas têm mais essa captação da luz natural somente, né? Não sei se tem comentários, perguntas ou comentários aí nas caixinhas, mas daqui das que tem na timeline, eu vejo o pessoal aqui comentando do olhar, né? Eu acho que talvez melancólico não seja a palavra mais apropriada mesmo, de fato. Eu acho que eu trocaria para reflexivo. E pediria que Uhum. vocês, quando vissem a obra na sua versão do site, né, em alta resolução, aproximem bastante do olhar, que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Que, embora a gente tenha, quando a gente vê a obra como um todo, a gente tem uma impressão de que condiz de fato com a postura de altivez, né, a gente tem uma surpresa quando a gente chega mais próximo desse olhar e esse algo de reflexivo que tem uma poética muito bonita, você comparando com esse fundo de mar, embora eles não estejam encarando esse mar, né? Na verdade, esse olhar vago nos dirige para o chão, mas num sentido, numa articulação poética, né? A gente vê o horizonte do mar, do infinito do mar, com o olhar reflexivo dessa criança, né? Ela leva para outros lugares, assim, claro, é uma leitura que estou propondo aqui, e tem várias leituras aqui. Por exemplo, a Helena diz de um olhar parece desafiador, a, 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 Ju, a Jusceline fala que ela vê timidez nas feições do menino, né? Leituras, gente. A nossa intenção nos diálogos no acervo é justamente essa. A gente contrapõe, às vezes, a fala do artista com fala de crítico e coloca as nossas leituras também para a gente mostrar a riqueza que são signos abertos na arte, né? Para a gente contribuir com as nossas leituras. Quer mandar alguma pergunta da Só caixa aí, um Gui? comentário, acho que breve aqui, que o pessoal está falando, e eles têm razão, a gente está falando do mar toda hora aqui, mas na verdade é o rio, né? Ali na região Sim. amazônica. Claro, tem regiões que têm, enfim, proximidade com o mar, mas provavelmente aqui a gente está em Belém, que na verdade beira um rio, né? Então, enfim, só para Ah, e corrigir Belém aqui a tem mar nossa. também, não? Belém tem mar É? também? Não sei. Eu acho que é uma cidade mais Pô, permeada acho que pelo sim. rio Amazonas, não é? Acho que tem. É uma questão a confirmar aqui, mas ela é só beira-rio, né? Mas é um rio grande que cria bancos de areia, né? É verdade. Tem razão. É o rio Amazonas. Belém tá Ele desemboca no mar, no mas já mar, não é mais Belém, né? Já exato. tem as cidades de Vigia, Curuçá, Gudal, Tors, de fato. Ele Belém é desemboca uma no mar, ele está cidade. próximo, Belém é uma de cidade fato. Tem fascinante, assim, razão. porque ela justamente ela é esse final ela culmina uma série de rios amazônicos. Ela é a última grande cidade antes do mar. Então ali tem uma confluência de culturas, de, enfim, frutas, legumes, enfim, é um mercado muito vivo para quem já foi. Deve, enfim, ter as melhores impressões do que viveu lá em Belém. Sim. Val, você Eu está nunca falhando para estive. mim aqui. Ah, falhou? Agora Agora voltou? voltou, agora voltou. Ah, Mas assim, eu eu nunca acho que estive em Belém. Queria o ir. Instagram vai nos cortar agora e eu já não quero que isso aconteça. Então, eu quero agradecer o diálogo aqui com o Valdiael Braz, meu colega, que foi ótimo. Agradecer a presença de todo mundo, as perguntas que vieram, que a gente talvez algumas não conseguimos comentar, mas fica o convite aí para todo mundo participar do MASP Desenhos em Casa essa semana, enviando seus desenhos até as 23h59 do domingo. Os desenhos a partir desse trabalho aqui, Vendedor de Amendoim, de 1990, do Luiz Braga. E a gente, enfim, todas as segundas-feiras divulga aí a seleção feita pela curadoria a partir do material enviado.
Então fica o convite para todo mundo e até um próximo Diálogos no Acervo. Um abraço, Laura. Obrigado, Gui. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.